Graça e paz vos sejam multiplicados. Você, meu amigo internauta que me escuta no YouTube e tem me acompanhado nesse tempo, nós temos falado sobre diferentes temas das Sagradas Escrituras. E hoje, essa semana, o meu tema é sobre o perdão. Vamos falar um pouco sobre o perdão e vamos falar um pouco sobre julgar e também ser julgado. Porque muitas vezes, quando nós erramos, quando nós cometemos uma falha, nós queremos que Deus nos dê graça e que o nosso inimigo tenha graça. Por exemplo, assim, se você ofende uma pessoa, na sua mente, na sua concepção, essa pessoa é obrigada a te perdoar. Mas, no entanto, quando alguém ofende você, você não aceita perdoar. Então, às vezes, nós carregamos dentro de nós os dois níveis de dispensação. A primeira é a lei de Hammurabi, que é o defensor e o criador da lei que chama olho por olho, dente por dente, que depois foi compilada por Moisés, mas Hammurabi foi o primeiro, né? Ou seja, aquilo que é justo, aquilo que uma pessoa fez, ela deve pagar. Por exemplo, se você bate na porta de carro de alguém, estraga uma porta, você vai pagar o conserto daquela pessoa. Não tem que pedir perdão para a pessoa, você vai lá e apenas paga porque a culpa foi sua. Mas na graça é diferente, porque na graça Jesus ele vem e na oração do Pai Nosso, o que Jesus fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mateus 7, versículo 1 diz assim: Não julgais, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Você prestou atenção nisso? À medida que você julgar, você será julgado. Presta atenção. A graça de Deus é como um bumerangue que vai e que vem. Jesus disse: perdoa e você será perdoado. Tenha misericórdia e você receberá misericórdia. O princípio operativo é o perdão. É perdão, assim como misericórdia também é misericórdia. Então eu vou falar para você qual que é o nível de perdão que você terá de Deus e dos homens. Eu vou explicar para você. O seu perdão ao próximo é a mesma coisa do seu próprio perdão. O perdão que você dá é o perdão que você recebe. Eu vou repetir de novo aqui, vou ler aqui para você. Seu perdão ao próximo é o seu próprio perdão. O perdão que você dá é o perdão que você recebe. Assim, se você sinceramente ousar perdoar seus próprios inimigos, você também pode ousar a receber o perdão de Deus. Por isso que Jesus disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Essa semana, um amigo meu, colega meu, ele era casado com uma mulher por muitos anos, e a mulher, por um motivo dele não ganhar um bom salário, quis divorciar dele. Só que a mulher, conhecendo a palavra, ela sabe que mesmo isso não é uma razão para você divorciar, porque o seu marido ganha pouco não é razão para você divorciar. Mas é o seguinte, Jesus também fala assim que o marido e a mulher permanecem ligados enquanto um estiver vivo, né? Aquele texto lá. Então, se a mulher casar de novo, o que acontece com a mulher? O que a mulher comete adultério e o que casa com ela também comete adultério. O que aconteceu? Essa mulher começou com um grupo de amigas que se acham cristãos, que se acham crentes, a orar com dia e hora marcada para que esse homem morresse. Qual que é o defeito do homem? Vou te falar, o defeito do homem é que ele ganha pouco. Esse é o problema. Então a mulher
ela estava orando a Deus com um grupo de pessoas que se dizem cristãos. Para quê? Para que esse homem morresse, para que ela pudesse ficar livre. Meu querido, será que isso é a vontade de Deus para nós? Que graça de Deus, que evangelho que é esse? Parece mais a lei de Hammurabi, parece mais o Islã, mas é uma coisa difícil de entender na minha mente, como tem cristãos que conseguem pensar dessa maneira. Porque eu disse assim para esse homem, eu falei assim, você fica tranquilo, porque se você for abrir um caso diante de Deus, se for, por exemplo, você vai no trono de Deus acusar um irmão, essa acusação, ela volta contra você. Por quê? Porque na medida que você julgar, você será julgado também. A Bíblia fala assim que quem julga é Deus. Deus, ele deu poder para pregar o evangelho, para curar enfermos, para expulsar os demônios, mas Deus não deu poder para ninguém julgar ninguém. Esse que é o problema. Mas nós queremos julgar as pessoas. E no caso desse homem que eu falei, a mulher achando que se ele morresse, ela estaria livre para poder casar de novo. Essa é uma grande hipocrisia, porque o duro é ouvir, perdoa assim como nós perdoamos. A medida do julgamento que eu sofro é do tamanho do meu próprio rigor no julgamento que eu faço dos outros. Mas da mesma forma, o tamanho do perdão que eu recebo é também do tamanho do perdão que eu ofereço. A medida do perdão que você oferece é a medida que as pessoas vão te perdoar também. Assim, se há alguém que a todos perdoe e a ninguém julga ou fixa o julgamento, esse pode andar em paz, mesmo no abismo. É uma ilusão pensar, podemos estar pensando, que estamos em paz com os céus, enquanto nosso coração não perdoa o próximo. Nunca haverá paz no nosso coração. Precisamos saber que assim como o céu é refletido no espelho da água, assim também o céu refletirá o cenário do próprio coração. O princípio é muito simples, e a resposta está na questão. Não seria isto uma contradição? Você acreditar em perdão se você não perdoa? Porque como pode você, de verdade, acreditar em perdão, se a sua existência é uma total refutação da existência do perdão? Assim, acusar alguém diante de Deus, de fato, significa acusar a si mesmo. Eu não tenho comigo o engano que eu possa abrir um caso contra o meu próximo diante de Deus e não esperar que esse caso seja voltado contra mim. No caminho que Jesus ensinou, o inimigo é um ser sagrado, pois é na minha relação com ele que estou construindo minha relação com Deus com uma pessoa perdoada ou culpada. Meu querido, você parou para pensar na profundidade disso? O seu relacionamento de Deus depende do seu relacionamento com o seu inimigo. Não se engane, Deus não está ao meu lado se meu coração guardar ódio e rancor. Não é possível ter qualquer relação com Deus onde a graça que eu recebo não seja também a graça com cara de perdão que se esparrama pelo chão da terra. O que Jesus ensina é que se eu peço a Deus que julgue alguém, porque eu julgo, esse também é digno de julgamento. Eu estou pedindo a Deus que julgue a mim. Quando você vai diante de Deus acusar um irmão, você está acusando a si mesmo, você está jogando você mesmo no tribunal. Sim, é pela virtude do perdão, não do meu e nem nenhum de vós, mas é fruto da consciência e fé que crê na misericórdia de Deus. Por isso, expressa sua fé pelas suas manifestações da graça, visto que assim fazendo, apenas confessa com a vida para o mundo. Aquele que crê em Deus é amor para com ele mesmo. Aprenda a perdoar, porque Jesus falou assim que a quem muito perdoa, muito se ama. E não há nenhuma virtude em que perdão é perdão
pois a graça só abunda onde a consciência da dívida se estabeleceu como insolúvel. Então quem pratica a graça para com o próximo faz pela fé, pois, com outra garantia, ele teria de que seria e será perdoado, se não na sua confiança na graça de Deus. No Evangelho, a fé sem obras é morta, e também é pelas obras que se manifesta a fé. Embora também no Evangelho a grande obra da fé seja perdoar, porque quem confessa a si mesmo, confessa diante de Deus. Assim eu só consigo perdoar, porque já estou de antemão convencido acerca do perdão de Deus dado a mim. Eu só consigo perdoar se eu creio que Deus me perdoou primeiro, pois minha relação com Deus é um encontro no qual eu preciso de perdão todos os dias e confesso minha fé no perdão de Deus quando perdoo o meu próximo. Mas, com destaque, com ênfase, o inimigo. Então, o seu relacionamento com Deus é baseado no seu relacionamento com o seu inimigo. Então preste atenção nisso, porque na medida que você julgar, você será julgado. E o perdão, ele é como um bumerangue. À medida que você perdoa o próximo, é à medida que o seu próximo perdoará você e que Deus também perdoará você. Então, meu querido, não abra caso diante de Deus. Apenas faça o que Jesus falou, orando e abençoando os seus inimigos que te perseguem. Deus abençoe e medite nessa palavra. Um grande abraço e um beijo no teu coração.